Oi, amiguinhos, sejam bem-vindos ao nosso canal Primária Saúde Bem Segue-me. E a aula de hoje é Doutrina e Convênios 93. E o tema da aula é Recebais de sua plenitude. Vamos lá? Vamos estudar um pouquinho juntos? Amiguinhos, a aula de hoje ela tem vários versículos muito lindos, maravilhosos. E nós vamos destacar alguns, os demais vocês vão estudar em casa com a família, tá bom? E o versículo 1 e 2 traz algo muito importante, tá? Diz que se abandonarmos os nossos pecados, nos achegarmos a Cristo, invocar o nome de Cristo, obedecer à voz de Cristo e guardar os mandamentos de Jesus Cristo, nós saberemos quem Ele é. E Cristo, tá? Jesus Cristo, nessa aula nós vamos falar sobre algumas características dele, algumas qualidades de quem é Jesus Cristo, né? Então, para conhecermos Jesus Cristo, nós precisamos estudar a doutrina dele. Para saber que Jesus Cristo é nosso Salvador, nós precisamos conhecer a Ele. E um dos meios de conhecer a Cristo está escrito aqui, qual que é? Precisamos abandonar nossos pecados, nos aproximar de Cristo, chamar, invocar pelo nome dEle, obedecer à voz dEle e guardar os mandamentos que Ele nos deu. Assim nós saberemos que Ele é o Salvador do mundo, tá? E Jesus Cristo é a verdadeira luz que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Então, todos nós temos a luz de Cristo, tá? Todos nós somos guiados pela luz de Cristo. Lembra que nós já falamos isso em outras videoaulas? E quando nós nos batizamos, nós recebemos o dom do Espírito Santo, tá? Que vai ser o nosso companheiro constante. Mas a luz de Cristo, todo mundo nasce com ela. Tá? É o que discerne o que é errado do que é certo. Então, todo mundo, todo homem que vem ao mundo, ele recebe a luz de Cristo. Nós vamos entender um pouquinho mais. Então, Jesus Cristo, ele realizou as obras do Pai, tá lá no versículo 5. Jesus Cristo é a luz do mundo, tá no versículo 9. Jesus Cristo é o Criador do mundo, está lá no versículo 10. Jesus Cristo recebeu todo o poder, tanto nos céus como na terra. Isso está no versículo 17. Então, quando fala que Jesus Cristo recebeu todo o poder, mostra um pouquinho para nós da grande majestade que Cristo ele tem, né? Quando fala que Jesus é a luz do mundo, então pensa no sol. Jesus Cristo é maior, a luz dele é maior que a luz do sol. Quando fala que ele realizou as obras do Pai, ele fez tudo que o Pai pediu. E ele é o criador desse e de tantos outros mundos, tá? Sob a direção do Pai, sobre as ordens do Pai, Jesus Cristo criou esse mundo. Vai anotando aí tudo que você está aprendendo sobre o Salvador Jesus Cristo, amiguinhos. Então, além do Criador dos mundos sem fim, Jesus Cristo é o nosso Criador. Está lá no versículo 10, tá? Então, o versículo 10 diz: os mundos foram feitos por Ele, os homens foram feitos por Ele, todas as coisas foram feitas por Ele, e por meio dEle e dEle. Então, toda a criação desse mundo, tá? Não foi por acaso. Ela foi feita por um Salvador. Ela foi feita por Jesus Cristo, tá? E tudo que foi feito, a natureza, os animais, tá? O ar que nós respiramos, o sol, a lua, as estrelas, tudo foi feito pelo Salvador. Mas o mais importante de todas essas obras dele somos nós, tá bom? Os filhos de Deus aqui na Terra. Os filhos e filhas de Deus aqui na Terra. E, amiguinho, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus que habitou, que veio e que habitou nesse mundo, tá? Então, é ele que nasceu nesse mundo, numa manjedoura, né? O rei desse mundo foi o menor deles, porém a majestade dele permanece, né? Jesus Cristo,
ele cresceu de graça em graça. A princípio ele não tinha toda a plenitude, né? Mas ele foi crescendo com essa majestade de graça em graça até receber a plenitude. Isso aqui é uma gravura de Jesus Cristo no templo, ensinando, né, aqueles grandes homens, aqueles principais dos sacerdotes. E Cristo, tá, bem garotinho, estava ali no templo ensinando, tá bom? Jesus Cristo, ele é o primogênito do Pai, tá lá no versículo 21. Versículo 21 diz: E agora em verdade vos digo, eu estava no princípio com o Pai e sou o primogênito. Então é importante a gente entender que Jesus Cristo, ele foi, né, foi e é o primogênito dos filhos espirituais de nosso Pai Celestial. Ou seja, o primeiro dos filhos espirituais de nosso Pai Celestial. Ele foi o unigênito do Pai na carne, ou seja, o único que nasceu de um Pai Celestial e uma Mãe mortal. E ele é o primeiro, tá, a surgir dos mortos na ressurreição. Ele é o primeiro a ressuscitar, o único filho de Deus com uma mãe mortal, um pai Deus e uma mãe mortal, por isso que é unigênito, e o primogênito dos filhos espirituais de nosso Pai Celestial. Jesus Cristo é maravilhoso, né? Ele é tudo isso que nós estamos falando, é uma majestade que nós não conseguimos compreender. Mas essas palavras aqui mostram um pouquinho dessa grande majestade que ele tem, né? E apesar de tudo isso que ele tem, né? Ele se dispôs a vir a essa terra, né? Se tornar do maior que ele era, ele se tornar o menor aqui na terra, para mostrar para nós o caminho, né? Portanto, nos amar. Jesus Cristo, tá? Ele nos ensina, no versículo 24, que a verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. Cristo é essa verdade, tá? É através dele que nós podemos conhecer. Então, quando fala conhecimento das coisas como são, a gente está falando de presente, como foram, a gente fala de passado, e como serão, a gente fala de futuro. Então, somente através de Cristo isso é possível. Jesus Cristo, ele nos presenteou com o dom do livre-arbítrio, está lá no versículo 30. Então, o versículo 30 diz que toda a verdade é independente para agir por si mesma, tá? Assim como toda inteligência, assim como todos nós que estamos na face da terra, tá? Livre-arbítrio é isso. É nós termos o poder de decidir, tá? Por nós mesmos. E aqui nós temos vários caminhos mostrando, tá? Que o poder de decisão, o poder de escolha foi nos dado por esse Salvador Jesus Cristo. Nosso maravilhoso Salvador Jesus Cristo. E a glória de Deus é inteligência. Lá no versículo 33 diz isso, ou em outras palavras, luz e verdade. Então a verdade ela nunca muda. Não importa o que as pessoas falem, o Pai Celestial ele conhece toda a verdade e ela é única, tá? Então nós aprendemos no slide anterior, né? Que o conhecimento é a verdade. Aqui nós aprendemos que a glória de Deus é a inteligência. E aqui nós vamos, para finalizar, relembrar, né, que essa aula nós aprendemos muito sobre Jesus Cristo. Vamos terminar estudando em casa com a nossa família um pouco mais, tá? E lembrar que o Salvador Jesus Cristo, ele nos ama muito, tá? E que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que nós não vamos nos achegar ao Pai sem ser por ele. Então, esses versículos são maravilhosos, eu gostei muito, espero que você tenha gostado também. Estuda aí essa aula com a sua família novamente, tá? E compartilha essa mensagem com seus amigos. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui pra gente. Se você ainda não clicou aí para se inscrever no canal, se inscreva, tá? E eu vou deixar a apostila dessa aula aqui nessa página do Facebook, nesse grupo do Facebook, tudo bem? Amiguinhos, tudo de bom para vocês, um abração e até a próxima. Tchauzinho!